Irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Pai em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos abrir a palavra em nome de Jesus, esperando a manifestação da sua misericórdia e a revelação do Espírito. A mensagem do velho mendigo do Vale Estreito dizia o seguinte: sai o mendigo do Vale Estreito e entra o mendigo do Vale Nada. Era isso que ele passou, não saiu. Bem, esse ensino, esse estudo, ele chama Vida Cristã Normal. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Esse estudo, ele é chamado de ortoplaxia, que é diferente de ortodoxia. Ortodoxia é o ensino correto, e ortoplaxia é você usar o ensino correto na sua vida. E nós podemos pensar que hoje tem muito mais ortodoxia do ortoplaxia? Podemos. Nós podemos ter a mensagem muito clara na nossa mente, mas a vida pode não refletir. Você conhece alguém que falou assim, eu conheço um cara que é crente. Depois ele fala o quê? Geralmente, às vezes, ou quase sempre. Porque não existe o quê? Ortoplaxia. Não existe vida através do discurso. Nossos políticos têm bom discurso. Acabou. Agora, o Senhor Jesus veio morrer aquela morte cruel, cruenta, para que nós tenhamos um discurso ou tenhamos vida? Quando essa mulher falou sobre abstinência sexual, eu falei assim, está confirmado. Ou esquecendo essas duas palavras difíceis, simplificando é assim: viver aquilo que eu creio ou digo que creio. É a vida cristã normal. Porque a vida cristã normal é o quê? É Cristo. Fora disto, fica um monte de coisa para você fazer, encargos que a gente sobrecarrega a gente mesmo, de cobranças. Eu tenho pedido ao Pai que eu não quero buscar em livros, a despeito que é necessário lê-los. Não quero buscar em livros para ficar pregando, mas eu quero comunhão com o Pai, para que eu precise de vida. A palavra de Deus usa um termo que a gente às vezes não conhece, nédios. Sabe o que está dizendo? Que a gente se torna gordo. Gordo de tanto conhecimento. Incha, mas não tem. Sabe aquela pessoa que começa com psicologia, como o rapaz aqui, começa com vai ser advogado, depois vai ser psicólogo, vai ser isso, vai ser... Quantos cursos você fez? 10, não exerce um. Tem muito conhecimento, mas não põe nada em prática. Agora, a vida de Cristo é vida. É vida no dia a dia. E não é utopia isto. E nem é soberba espiritual querer viver para a glória de Deus. Para isto que nós fomos transformados em Cristo. Para viver para a glória dele. E o texto em 2 Coríntios 5,15 diz assim: e ele morreu por todos, para que o que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É mudança de vida. Qual é o seu testemunho? Meu testemunho é que eu era senhor da minha vida, eu era teomânico, e agora Jesus é o senhor da minha vida. É senhor no quê? Em tudo. Agora, isto é um processo. Então, esse estudo é o ensino. Ensino é para quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo é nascer de novo, primeiro precisa. Agora, ensino
como dizia Antônio Buchaim, é jogar água nas costas de pato. Não entra. Então o ensino é para quem creu. Então o ensino diz que fazei morrer, mortificai ou aniquilai em outras traduções. Esse estudo não visa defender a impecabilidade, mas sermos alertados para andar como ele andou. Alguém forjou essa frase, eu não conheço o autor, diz assim: Deus nos ama tanto que não pode nos deixar como estamos e somos. É o amor dele. O que Deus está tirando da minha vida? O que Ele está tirando da sua vida? Por quê? Só por uma coisa simples e ampla, porque ama. Agora dói, hein? Dói. Vamos ao texto. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Nós vamos trabalhar como legista hoje, nós vamos por partes. Cada parte desse versículo nós vamos procurar dissecar, ligeiramente, lógico. Serei breve, pode ficar tranquilo. Eu quero contar a experiência que eu tive com esse texto. Devia ser década de 50, talvez 60, não sei. Ou talvez 80, também não importa. Nós estávamos numa reunião de diácono, naquela sala, e lá, o mendigo do Vale Estreito abriu esse texto. Fazei morrer. Naquele dia, olha, saiu um peso das minhas costas. Porque o inimigo das nossas almas fala o quê? Sabe por que você faz isso? Porque você não é transformado, porque você não é nova criatura. Se você fosse, não acontecia isto. Então naquele dia, Deus começou um processo de tratar comigo, para que eu entendesse que o que aconteceu na minha vida, na nossa vida em Cristo Jesus. Quando Cristo nos fez morrer no seu corpo, morreu o quê? Morreu a natureza de pecado. Nós estamos libertos da natureza de pecado, você já ouviu muitas vezes isso. Mas o que ficou em nós? A natureza terrena. Não são duas naturezas, mas a natureza terrena. Por isso que o texto fala assim: nos vossos membros que estão sobre a terra. Nós temos, quando o homem pecou, ele perdeu o espírito. Ele ficou vivendo como um carro com 3 pneus ou 2 pneus. Ele ficou vivendo da alma e do corpo. Quando foi restaurada, na ressurreição, foi restaurado o espírito, para que o espírito dirija a alma e o corpo. Você tem noção disto? A luta travada do espírito é subjugar o corpo e a alma. Você já amarrou um cachorro e pôs a comida perto, aonde a coleira dele vai até perto, ele fica assim, ó. O espírito quer subjugar os desejos da carne, os desejos da alma, o desejo do corpo. Essa é a obra da santificação, por isso que eu disse que é um ensino. É um ensino para quem crê em Cristo, que Cristo é a sua vida. Agora isto leva-nos ao descanso, não à libertinagem. Leva-nos ao descanso de saber que o processo da obra da santificação está acontecendo. Porque este amor é um amor acolhedor. Nós amamos nossos filhos, né? Se nós amamos nossos filhos, nós precisamos cuidar deles. Agora imagina a proporção, o meu cuidado que eu tenho com as minhas filhas e o pai conosco. Então ele vai cuidar, e vai tratar, e vai cercar. Ele vai pôr uma parede primeiro, às vezes, de isopor. Aí você quebra. Aí ele fala, vou ter que pôr de MDF. Você quebra. Aí eu tenho que pôr
de peroba rosa. Aí você quebra a peroba rosa, ele tem que pôr o quê? Esse é o amor do pai. Sara Menezes ontem deslocou o braço, o punho, continuou na luta, não bateu, até quebrar. E muitas vezes nós agimos assim, o pai está tratando com amor. E a gente olha para as pessoas. A coisa é tão grave, e você sabe bem disto, você que está sendo tratado. Davi declara em Salmo 42, 11, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Há abatimento, há tristeza, quando esse tratamento acontece. Porque diz o texto em Hebreus, se nós não estamos dentro do tratamento, nós somos o quê? Filhos ou somos bastardos? Então há uma disciplina, eu sei que isso assusta os liberais, mas há uma disciplina de amor em curso. Viver pela alma nos leva a tristeza sem fim. Agora, a implantação do nosso viver que é Cristo. É o tudo da vida cristã. Cristão cheio de Cristo. E esta implantação, essa santificação. Observe a luta descrita por Paulo em Romanos, texto tão disputado, tanta coisa a falar sobre esse Romanos 7. Romanos 7, 23. Diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Coisa pouca? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, isto faço. E aquela pessoa desesperadamente me pergunta, devia ser umas 6 da manhã hoje. E o que eu vou fazer? Então, já começa errado. O que eu vou fazer? Ó Senhor, como eu preciso crer no que o Senhor fez. Muda tudo. Irmãos, nós precisamos conhecer mais sobre a centralidade, porque fica muito difícil. Sem a centralidade da vida de Cristo de uma maneira prática. Aqui Paulo descobre que há um inimigo a ser golpeado com a graça de nos fazer sujeitos ao senhorio de Cristo no viver diário. Ele diz, vejo nos meus membros, o mesmo membro citado lá em Colossenses, que nós já vamos voltar lá. Outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Então ele está dizendo assim, eu sei que o caminho é por aqui, mas há uma força muito grande que quer me levar para este caminho, como se fosse um enorme velcro, me levando àquilo que eu não gosto, me levando àquilo que eu já sei que é uma coisa que não vai ser boa, que não vai glorificar o Senhor. Primeiro não vai ser boa, já sei. A segunda parte é um pouco mais profunda. Bem, vamos agora a analisar esses termos que foram usados em Colossenses 3. Mortificar ou aniquilar ou fazer morrer é um imperativo, é necessário. Como aqueles que fazem aquela bariátrica, falam assim, a partir de agora vai ser assim, assim, assim que você vai ter que fazer. Aí ele não faz, o que acontece? Estufa de novo, engorda de novo. Então esse imperativo é uma ordem, mas é uma ordem muito graciosa. É uma ordem que só pode ser executada em Cristo e pela fé. Senhor, tem misericórdia. Fornicação
a primeira palavra do texto. Fornicação ou prostituição é a palavra porneia no grego, de onde vem a palavra pornografia, que não implica somente no ato sexual com prostitutas, mas o termo é mais amplo. Ato de fornicar, prática sexual que não é feita entre casados, o pecado da luxúria, pecado da carne. Vocês viram essa moça que falou sobre abstinência, certo? O texto fala sobre isto. Eu sei que hoje há muita liberalidade, mas quando pastoreava o Ministério Jovem, um casal, eles tinham marcado o casamento, não sei para quantos meses, eles ouvindo a palavra, foram orar ao Senhor, falou: Senhor, eles viviam na prática sexual, vieram, não tinham conhecimento da palavra, e achavam aquilo tudo normal. Aí, eles vendo que a vida de Cristo era uma vida santa, era uma vida fora das práticas usuais permitidas, eles oraram e falaram: Senhor, nós não queremos mais ter vida sexual. Nós queremos ter nossa vida sexual depois do casamento. E depois do casamento eles vieram me contar como Deus deu a vitória a eles. A entrega e a ação do Senhor. É sempre assim que acontece, não é assim? Agora, por que não acontece comigo? Às vezes não houve entrega. Porque a gente não faz esse jogo de entrega e não entrega. A gente negocia bem a conversa, né? Tem um discurso interessante, mas não há entrega, não há dependência. E depois ainda podemos culpar Deus que não resolve o problema. Mas onde está Deus que não parece que não está vendo? E a gente está tão arraigado, porque, queridos, essa foi nossa prática. A nossa prática foi sempre eu primeiro, eu sei fazer, eu faço, eu aconteço e eu sou o centro. Como o Protágoras disse, o homem é a medida de todas as coisas. Então eu nivelo as coisas por aquilo que eu penso, que eu acho, que eu sei. Você já foi fazer negócio com um cara malandro? Você, supostamente honesto, e o malandro. O malandro sempre está pensando que você vai enganá-lo, porque a medida dele é a malandragem. E o honesto também assim, ele pensa que o outro é honesto. Aí leva muitos tombos, porque acredita no outro e acredita nele também. Agora, no novo viver, precisa acontecer, e acontece pela graça, a metanoia, que é a mudança de mente. E a mudança de mente agora é: Senhor, não consigo. Se nós olharmos para esse texto e falar assim, então, agora vai ser diferente, já vai começar errado. Agora eu vou fazer isto, porque a primeira ação eu vou fazer isto. Aquela pessoa, a gente ri, mas é triste. Ela ouvindo sobre finanças e falou assim: então agora eu vou queimar todos os meus cartões, vou cortar meu talão de cheque. Não deu um mês, já estava com todos de novo. Por quê? Vai no braço, o que acontece? Desgosto, desânimo. E quando vai no braço, lá dentro uma palavra fala assim: acho que isso não vai dar certo. E não vai dar certo mesmo, porque é pela graça, é pela fé. Agora quando você fala assim: Senhor, eu não tenho a mínima condição de fazer isto, mas eu sei que o Senhor é a condição. O Senhor é a condição disto acontecer. Porque o único, queridos, que cumpriu a palavra foi Jesus. Ele é a condição de cumprir qualquer palavra. É difícil isso? É difícil. Porque aí tem a arrogância espiritual. Tem um monte de coisa, mas o tratamento da graça, ele opera isto. Sabe aquela coisa usual que você sempre fez, e você acha que aquilo é a coisa mais fácil do mundo, agora o Senhor quer fazer conforme a vontade dEle. Você trabalhar muitos anos num ramo e saber que você não sabe nada, é a graça operando, tirando
todo o nosso sustento, todo o nosso apoio. Esta é a centralidade que Paulo fala. Você quer medir uma pressão? Você quer medir uma pregação? Veja se a centralidade está em Cristo. Observe o que está acontecendo. Isso é uma coisa que eu agradeço a Deus. Cada dia. Observe onde está a centralidade. Vai indo bem até que joga nas nossas costas o viver cristão. O que vai acontecer? Vai acontecer derrota ou vai acontecer fortalecimento da religiosidade, que é uma desgraça. O religioso é empedernido. Bem, a segunda palavra que é impureza. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, impureza significa contaminação, sujeira. Quando analisarmos a palavra no seu original, observamos o seguinte. A palavra é muito difícil no grego, não vou nem falar. Ela quer dizer literalmente imundícia. É aplicada figuradamente a vício e impureza nas questões sexuais. Era usada para indicar uma ferida suja na carne. Uma coisa suja, com pus. No contexto que ela aparece, Paulo tinha em mente as impurezas também em outras formas. Pode ser aplicada no campo ético e moral. O Filho de Deus, ele é um ser ético e moral, mas com a ética do reino e a moral do Senhor. Porque muda tanto, né? É muito relativo tudo, né? Antigamente você ouvia falar assim, nossa, parece que tem propina naquele negócio. Hoje é descaradamente. Então fica tudo normal, absoluto some, não tem absoluto mais. O que pode ser uma impureza? Práticas corriqueiras de você aceitar suborno, você pagar propina, você enganar o guarda não, você subornar o guarda, você fazer isso, fazer aquilo. Práticas corriqueiras. Agora, e o que o Deus da graça vai fazer com esta impureza? Ele vai tratar. Vamos ser envergonhados. Queridos, uma vez, Thomas disse o seguinte: o mais importante não é a ação, é a reação. Que a reação é você. A ação, ela é arquitetada. A ação tem no seu bojo a educação recebida, a religiosidade aprendida, o ambiente que você está. Agora, a reação, ela é autêntica. E qual a reação? Outro dia o Márcio pregando disse assim, a sua mulher sabe, lá na sua casa, quem é você. Então, qual a reação que nós temos? Às vezes ela é impura. Precisamos da graça, porque quem poderá discernir as próprias faltas, diz o salmista? Livra-me das que me são ocultas. E queridos, a formação do homem é bombástica. A formação do homem é, primeiro, a natureza de pecado. Depois, ela tem a genética. Olhe para a sua genética atrás e vai ver o que vai acontecer. O que tem para trás? Às vezes tem histórias que a gente nem sabe. Então na genética nós já herdamos, né? Cabelo bonito, um olho bonito. Espero, ainda bem que os filhos do Cerveró não herdaram um olho, né? A gente herda a maneira de andar. Seu filho possivelmente anda com você. O jeito de pentear o cabelo. Mas tem muita encrenca aí atrás, que vem nessa genética. Depois tem o congênito, que é o tempo que nós passamos dentro da barriga da mãe. Você vê que histórias aqui tristes, né?
arrependimento de ter sido feito, de fazer aborto. Como é que foi o tratamento do nosso pai com a nossa mãe quando nós estávamos no congênito? Foi agradável? Não, foi péssimo. A mãe não queria um menino, veio a menina. Tá? Olha aí, só complica. Tá? Aí veio o meio ambiente, para fechar o bolo veio o meio ambiente. Como é que é o ambiente da casa? É muito bom, o pai é amoroso, a mãe é amorosa. Aí, só que quando dá, hoje 4 anos, né? 5 anos já sai. Aí vai lá para a escolinha. Depois vai para a escolona, depois vai para isso. Então, olha que braços terríveis. Nós precisamos da graça, queridos. Sem a graça sobra o quê? Desgraça. Podemos ter uma boa genética, podemos ter uma boa fase congênita, podemos ter um meio ambiente, só que ninguém escapa da primeira, que é a formação, é a herança do pecado. É só Cristo. Bem, precisamos ser éticos com a ética celestial. A próxima palavra do texto em Colossenses 3 chama apetite, apetite desordenado ou paixão lasciva. Bem, é o desejo por qualquer coisa com volúpia. É uma coisa meio descontrolada, que pode ser comer demais, correr demais, trabalhar demais. No livro da George Miller, aquele irmão tinha 16 filhos, uma coisa normal na época, 1800. E George Miller notou que aquele irmão não vinha mais à igreja. Ele foi visitá-lo e falou assim: irmão, mas eu tenho visto que o irmão não tem... Ah, mas eu tenho tantos filhos, eu preciso trabalhar, porque imagina se eu não trabalhar tanto com tantos filhos. Imagina, 16 filhos tem que trabalhar mesmo, né? Mas George Miller disse assim: querido, sim, você tem que trabalhar. Quem não trabalha não coma, e os textos que tem na palavra sobre isso. Mas o que te dá o sustento não é seu trabalho, você entenda isto, não é o teu trabalho, mas é a graça de Deus que faz você trabalhar. Então, um deles é isto, é tudo relacionado a coisa desordenada. O que você tem na sua vida que é desordenado dessa maneira? Às vezes é religioso demais. Com esses contatos na internet, Deus abençoe a vida de cada um, mas o que mais temo é quando aquela voz do outro lado é assim: irmão, sabe, aquela voz piedosa, sabe, eu tenho medo desse tipo de voz. Então, às vezes é religioso demais, sabe? Então, é tudo relacionado a uma coisa que não tem controle. E começa a tomar muito o nosso tempo. O que está tomando muito o nosso tempo hoje? Às vezes é um apetite desordenado para qualquer dessas coisas. E é interessante que quando a gente pensa em assim, uma coisa desordenada, a gente pensa em coisa ruim, né? Fala assim: ah, nossa, isso é ruim. Não, são coisas boas. Mas coisas boas que tiram o nosso tempo, tiram o nosso foco. E a gente é tão animado com o projeto: eu vou fazer esse projeto, amanhã vou trabalhar, vou ganhar, vou para aquela cidade, vou fazer isso, fazer aquilo, antes devias dizer. A gente não sabe o que é a nossa vida. Parece uma mensagem tão desanimadora, né? Mas a graça do Pai é que nos sustenta em tudo. Porque quando a gente faz o projeto, a gente fica muito animado, né? Falou assim: olha esse projeto. Graças a Deus, né? Entre aspas, assim. Mas olha que projeto bonito esse, né? Olha só, né? Então os projetos precisam dar errado. Porque o Deus da graça não dormita.
Ele precisa tirar todo o nosso apoio, para que o nosso viver seja o quê? Seja Cristo, a essência. Certa vez fui atendido, foi chamado para atender um casal. Geralmente é a mulher que pede ajuda, viu? E ela me disse assim: você precisa conversar com meu marido. Ele não dorme direito, ele fica com a Bíblia. Aí ele fica para lá e para cá à noite, numa casa de milhões aqui num condomínio dessa cidade. Ele se ajoelha e ele fica. Esse homem vai ter um ataque do coração. Agora, como que você chega numa pessoa que a mulher vem falar com você? Você precisa da ação do Senhor, porque se você chegar, você está fazendo uma coisa, está atacando a pessoa. Que a pior coisa é o homem achar que ele está sendo agredido. Aí um dia, um tempo atrás, ele me disse: eu gostaria de falar com você 1 hora. Quando a esposa me falou, eu falei assim: vou aproveitar aquilo. Eu falei: você disse que queria falar comigo, o que é? Você vai lá na minha casa. Aí, sabe o que era? Nesse trabalhar estranho de Deus, ele estava perdendo tudo que era a aposentadoria dele. Foi uma sala, foi uma casa, outra sala, aí começou a bater o desespero, porque isso é muito importante para nós, né? Como aquele pastor que sexta-feira pedia $10.000 emprestado para um camarada da igreja, e no domingo à noite devolvia os $10.000. E aquele irmão falou assim: puxa, mas agora toda vez que ele vai pregar, ele pede $10.000 na sexta e devolve os $10.000 no domingo. Ele falou: vou anotar as notas, vou marcar as notas para saber o que está acontecendo. Aí ele viu que eram as mesmas notas. Aí ele chamou o pastor, falou, quando foi devolver no domingo, ele falou: mas por que você pede dinheiro e eu pensava que você fazia algum negócio e me devolvia no outro dia, à noite? Ele disse assim: não, me dá segurança, então eu pregar com $10.000 no bolso me dá segurança. Parece besteira isso, né? Mas nós, muitas vezes, calcamos nossa segurança em ter dinheiro ou não ter. Você sabe a alegria que a tua mulher já aconteceu assim? Na minha casa acontece, né? Ela não está aqui. Você fala para ela assim: esse mês de dinheiro não vai dar. Ela pula de alegria, né? O mundo dela desaba. Bem, voltando aos imóveis lá. Aí fomos tratando com ele e com a mulher sobre aquilo. Aí eu disse para ele carinhosamente: querido, Deus está querendo tirar todo o apoio seu, para que ele seja o apoio. Você estava acreditando muito nisso. E eu amo muito esse irmão, mas ele era meio empertigado, viu, naquilo que ele tinha, viu? Ele era meio metido. Eu falei para ele ouvir essa mensagem, viu? E Deus foi tratando com ele. Agora, queridos, é dolorido, viu? Dói. Mas houve uma mudança tão grande, eu nunca vi uma pessoa tão rápido Deus levantar ele novamente. Um dia recebeu uma benesse muito grande, diante de tudo que aconteceu, mas houve entrega, né? Houve cara no chão e houve entrega, porque o pai, ele tira do monturo o necessitado. Sabe o que é monturo? Sabe o que é monturo? Então não precisa falar, né? O que é um monturo? Ele tira do monturo o necessitado e faz assentar ao lado dos príncipes. É um Deus maluco. Ele tirou Mefibosete, que era manco, doente, cheio de problema psicológico, depressivo, e fez Mefibosete sentar na mesa dele, Davi. E quando ele foi enganado, o Mefibosete foi enganado, Davi chegou para ele e falou assim: Mefibosete, eu vou tirar o que eu te dei. Ele falou assim: não importa, porque o lugar na mesa ele não tira. Porque ele foi enganado pelo servo. O servo Ziba enganou ele. Ele falou: não importa, o meu lugar na mesa não vai ser tirado. Quer dizer, eu sou filho. Faz muita diferença, hein? Faz muita diferença isso. Bem, aí ele recebeu, voltando ao rapaz dos bens, ele recebeu aquela benesse e ele me ligou. E falou assim: esse Deus é maravilhoso.
com isso que eu recebi, eu pago a minha última dívida. Ainda vai sobrar dinheiro ainda. Graças a Deus. Foi tido como um dos 2 melhores gerentes daquele banco no ano passado. Esse é o Deus da graça, que precisa nos moldar. O que Deus está tirando da sua vida? Bens, saúde, uma pessoa que você diz que ama, um trabalho. Ontem, um amado que nós caminhamos há mais de 20 anos, uma história muito difícil, história de traição. Ele, hoje, graças a Deus, está uma bênção. Ele me disse assim que trabalha numa empresa e o patrão dele, pelo telefone, falou assim: você é um incompetente. Aí ele contou toda a história. Depois que ele ficou com a boca seca, eu disse para ele assim: querido, o pai que ama talvez está dizendo que o seu tempo terminou nessa empresa. Você viu como ele lhe ama? Agora ouvir isto é duro, porque a gente acha que fomos abandonados, que nós fomos abandonados quando acontece isso. Porque vem vergonha, e essa pessoa é muito trabalhadora, aplicada no que faz, apta para o trabalho, trabalha há muitos anos, ele gerencia 42 empresas, e recebe o nome de incompetente. Falei: Deus está querendo tratar com você, meu querido. Não olhe para o seu chefe, olhe para o Senhor. Quem sabe um dia você vai entender que ainda bem que Deus permitiu que esse homem fizesse isso, essa injustiça com você. Porque às vezes era hora de você sair fora mesmo daquilo. Esse é o Pai que ama nas suas loucuras sábias conosco. É necessário nós clamarmos misericórdia. Porque como que o Pai vai fazer se cumprir a palavra em 2 Coríntios 5,17, que as coisas velhas já passaram? A nossa mala está cheia de coisa velha. Está cheia de manias. Está cheia de coisas aprendidas. Você já passou por essa experiência? A rua tem um quebra-mola. Quando vai chegando naquela rua, automaticamente você já freia, porque você sabe que tem um quebra-mola. Aí eles tiram o quebra-mola. Quando vai chegando na rua, você freia de novo. Você fala: tiraram o quebra-mola. Você passa de novo, freia de novo, freia de novo, até você não frear mais. Por quê? Coisa aprendida, está tudo aqui, ó. É como mudar a marcha, não precisa mais, apesar caso os carros automáticos não precisam mais. Você não pensa mais primeira, segunda, terceira. Agora imagina quanta coisa está enraizada e o Pai precisa tirar isto para fazer com que a palavra seja verdade. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que coisa maravilhosa, né? Queridos, a proposta de Deus é fazer tudo novo. Como eu disse, será utopia isto? E quanta coisa nova Ele já fez na nossa vida. Quantas coisas novas Ele já fez na nossa vida. Ainda bem que Ele não mostra tudo que tem que arrumar, senão você fala assim: nossa, essa reforma não vai acabar nunca. Não é? Você começa uma reforma, lembra como é que é essa reforma? Começa uma reforma, quebra a parede e fala assim: nossa, aqui tem que arrumar isso. Aí vai, não acaba nunca a reforma. Pedreiro gosta de reforma, né? E governo gosta mais ainda, porque não acaba nunca, né? Tem que fazer mais aditivos e aditivos e aditivos e aditivos. E Deus tem que fazer um monte de aditivo. Ele fala: vou mostrar só um pouquinho hoje, porque senão ele vai assustar e vai desanimar. Né? Uma maratona começa, sabe como é que começam a correr uma maratona? Dando o primeiro passo. Depois você fala: nossa, já passou 5 quilômetros, ou passou 10, passou 20. É assim que eu enfrento minhas meia maratonas. Agora, aquela do bem cedinho, que escreveu bem cedinho, diz que estava doendo. Sabe por que dói?
Porque a muleta antiga, ela já fez o calo. Por isso que nós, não sei se você vai entender isso que eu vou falar. A muleta antiga tem o calo já no sovaco. Então Deus é bom. É a muleta antiga, eu vou pegar de novo. Aí perguntei para a Cota, por que a muleta antiga é tão útil ainda? Ela falou assim, porque dá segurança. Misericórdia. Segurança numa coisa que eu sei que é falida? Sim. Por isso que tem muita arrogância ainda. Coisa aprendida. Por isso que o Senhor disse assim, toma o teu leite e anda. Falou assim, não precisa mais. Vai andar. Vai andar, eu vou dirigir você. Você não precisa mais de muleta. Você não precisa mais se amparar na sua justiça própria, que é o maior impedimento de uma pessoa ser tratada, é justiça própria. É duro. É como eu disse a Sara Menezes, está quebrando, não, mas eu vou segurar que ainda vou ganhar essa medalha. Tem que ganhar uma medalha e não ganhou nada. E saiu quebrada para o hospital. E é da vontade do país, irmão? Não. Mas precisa. E essa menina de manhã disse assim, está doendo. O fazer morrer, o aniquilar é uma cirurgia. E queridos, é uma cirurgia com anestesia. Você já tomou anestesia para qualquer tratamento? Não dói na hora, né? Não dói. Só que depois que passa o efeito, nossa, mas está doendo, hein? Está doendo. Então a entrega, aí eu disse para ela assim, a entrega na hora é um alívio. Você fala assim, nossa, vou entregar isso aqui, fiquei um alívio. Aí depois começa a falar assim, especialmente no campo amoroso, né? Você fala assim, então não vou querer mais nada com essa pessoa. Aí vão passando os dias, você fala assim, nossa, mas era ruim, mas era bom, né? Puxa, me tratava mal, mas ainda me ouvia, sabe? Aí você começa a duvidar que você tomou a atitude certa. Porque começa a doer. Porque a gente sonha que não vai ter dor. Crescer tem dor. A gente quando está crescendo não dói o joelho aqui, ó, porque está crescendo, está doendo. Então esse tratamento é com o bálsamo de Gileade, mas ele tem dor porque eu me apego e não quero, até quebrar, às vezes. E às vezes tem que quebrar. A resistência é grande e mudança, mesmo nós sabendo. Quantas vezes, até disse isso outras vezes, quantas vezes já fui a muitos lugares falar sobre finanças, a pessoa fala assim, que maravilha, que coisa boa, ele fica encantado com o texto. Mas não põe por prática. Apegado à muleta antiga. Apegado àquilo que aprendeu. A última parte do texto. A avareza que é a idolatria. Amar o dinheiro e o que ele pode nos dar. É avareza, é idolatria. Como disse da outra vez, amar o dinheiro é uma prática de todos. Em uma grande extensão, uma pequena extensão. Todos nós amamos o dinheiro, ou o que ele pode nos dar. Ele nos dá segurança, a segurança de ter posses, como eu contei aquele assunto antes. Então, o que a graça do Pai vai fazer? Às vezes precisa quebrar. Às vezes a pessoa que é idólatra ao dinheiro, ela precisa quebrar. Ela precisa ir à falência. Para que Deus opere isto nela, sabendo que isto é importante. E Deus não tem problema nenhum com dinheiro. O problema é nós amarmos o dinheiro. Ele começar a tratar ser o Senhor da nossa vida. Por isso que ele é relacionado com idolatria, amar aquilo, sabe? Mas é uma coisa não verbalizada, queridos. Ela é tão, podemos dizer que é subreptícia, é a palavra bonita de falar, né? Ela é uma coisa muito dentro, sabe? E a gente vive naquilo, dependendo daquilo. Né? Como essa pessoa que eu contei, começou a chegar à idade, começou a ficar preocupado, logo agora que eu não vou poder trabalhar mais, quem vai poder trabalhar mais? Deus dá graça para a gente trabalhar até, a minha mulher já me animou, falei que eu nunca vou parar de trabalhar, eu falei que beleza, né? Amém, se for isso, amém, não tem problema nenhum. Mas você sentir que o chão debaixo de você está ruindo, você está perdendo tudo aquilo que você achava que era a sua base,
É necessário por causa do amor. Como aquele exemplo até estúpido, né? O médico vai operar e fala assim, não, faz isso. Não, eu vou cortar aqui. Não, não corta não. Ué. Como? Esta operação da graça é assim, com anestesia da graça. Mas dói. Dói. John Owen disse o seguinte, a graça não anula, porque esse processo da santificação é sinergia. O processo da salvação é monergia, é Deus. O processo da santificação é sinergia, é Deus operando em nós para que isto aconteça. É uma coisa maravilhosa isto. Ele revela a você, e você fala, Senhor, eu entrego isto aqui. Eu entrego esta doença, eu entrego esse namorado, eu entrego essa minha filha rebelde, eu entrego esse meu filho drogado, eu entrego essa doença em tuas mãos, eu entrego. Não sei se eu contei isso. Lance Armstrong disse assim, ainda bem que eu tive câncer. O câncer tratou comigo, que era um arrogante. 6 vezes ganhou o Tour de France. Estudaram o organismo dele e ninguém sabia como aquele organismo funcionava daquele jeito. Conseguia ter esforço com pouco oxigênio. E o câncer abateu ele. E ele falou assim, ainda bem que eu tive câncer, que eu era um monstro de soberba. Só que não parecia os outros que era. E Deus, na sua graça, nos trata. Então a graça não anula a nossa responsabilidade, mas nos capacita a cumpri-la. Olha que frase maravilhosa de John Owen. Mas nos capacita a cumpri-la. A nossa capacidade vem de Cristo. Arquimedes disse assim, dá-me um ponto e eu moverei a terra. Uma coisa impossível, né? Só que o ponto foi dado em nosso favor, chama Cristo. O comprimento é Cristo. Oh Senhor, nós precisamos tanto crer nisto, para não sair no braço, né? Porque no braço é cansativo. E nós não... Cristo nos libertou da síndrome, posso falar, né? Da síndrome, do estigma de estivador de cais. Deixa comigo. Homem é meio relaxado com isso, mas mulher, ela fala assim, pode deixar que eu faço. Se a mulher fala isso, você fala, conserte essa lâmpada, a gente é rápido, né? 6 meses depois faz. Mas ela fala assim, então pode deixar que eu vou fazer. E mulher, querida, vocês não precisam ser estivadora de cais. Vocês não precisam carregar o marido nas costas. Tem uns que precisam carregar, que tão banana que é. Mas você não precisa carregar teu filho, sabe? Você não precisa carregar, você tem que ser mãe, ser um instrumento, sabe? Mas não precisa, vai arcar as costas, vai quebrar. É só a graça para fazer isso na nossa vida, né? E o homem também não precisa ser relaxado também, viu, Fernando? Arruma aquela lâmpada logo lá. Cristo é nossa suficiência. Fazer morrer, aniquilar, é obra da graça. Encerrando, eu falei que iria ser breve, encerrando, eu quero meditar com vocês rapidamente em Romanos 8:37, que diz assim, não precisa abrir não, que eu vou ler rapidinho. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha só. Ontem, um rapaz me manda uma oração de um pastor, que aquela história estava indo bem, sabe? Eu falei, querido, eu preciso falar uma coisa com você. Isso aí está muito centrado no homem. Está bonitinha, está bem assim, está bem decoradinha, mas está centrada no homem. Aí eu disse para ele assim, sabe o que o texto diz mais do que vencedores? Se a Sara Menezes tivesse ganhado uma medalha hoje, eu era como brasileiro mais do que vencedor, sabe por quê? Ela tinha ganhado e eu como brasileiro podia dizer que eu tinha uma medalha de ouro. Então mais do que vencedor significa que a batalha foi vencida por alguém e eu participei sem fazer nada. Então nós somos mais do que vencedores, porque Cristo já venceu essa batalha desse negócio que Deus precisa aniquilar na minha vida e na sua vida.
Esse é o segredo. Na escola nós entramos com 0 para ganhar 10. Não, Cristo nos dá 10. E nós com nossa muleta vai recebendo 9, 8, 7, 6 e 5 e 0. É difícil isso? É difícil. É impossível para nós. Mas Senhor, nós precisamos tanto do Senhor. Para que isso seja uma realidade. Porque a realidade cristã é esta. Isso é o ideal de Deus para a nossa vida. Mais do que vencedores. Falando sobre pregações, domingo retrasado, minha esposa estava ouvindo um pregador muito articulado desse país. Já ouvi muitas mensagens dele maravilhosas. E quando terminou, ela veio falar comigo, falou assim: ouve esse final aqui. Falando sobre perdão, que Deus não nos condena. Maravilhoso, sabe? Deus não nos condena, irmãos. Quem nos condena, quem nos está sempre em cima de nós é o inimigo, que nos acusa noite e dia. E foi muito bem. Faltando uns 5 minutos para terminar, era mais ou menos assim: Deus não perdoa, você pode ficar tranquilo, agora segue tua vida. Não, espera aí. Se o texto diz assim: tirei o jugo das suas queixadas e lhe dei mantimento, significa que não foi só tirar o que me afligia, que era a natureza de pecado, eu precisava de alimento. E o alimento nosso, o que é o alimento nosso? É o pão da vida. Eu falei, na hora do fechamento do negócio, faltou a coisa importante, faltou centralidade. Sem a centralidade, só sobra o eu. E o eu é o nosso inimigo. Queridos, precisamos ser derrotados dia a dia. Somos chamados para a derrota. Tozer diz assim: aquele arguto homem chamado Jacó, que tinha aprendido na escola da malandragem, tanto que o seu nome diz o que ele é, agarrador. Um dos significados de Jacó é agarrador, porque ele já começou agarrando já. Já começou querendo ser primeiro. Então aquele homem duro, que aprendeu na escola ladina, teve que ser quebrado. Teve que ser, saiu manco daquela batalha. Ele teve que ser derrotado no Val de Jaboque. E nós precisamos ser derrotados dia a dia, nos nossos conceitos, nas nossas coisas aprendidas, para que realmente Cristo em nós seja a esperança da glória. Que Deus nos abençoe, a despeito que fomos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Amém. Antes de encerrar, queria dizer para você, se você quiser receber áudios curtos de 5 minutos, mais ou menos, mande um WhatsApp para mim, no telefone 439107-7002. É grátis, viu? Essa semana uma pessoa perguntou quanto custa. Amém. Obrigado, queridos. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.
www.ecc.org.br.